Paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite a todos, espero que estejam todos bem. Estamos aqui novamente nesse canal para trazer uma mensagem do Senhor para você. Eu gostaria de, antes de mais nada, pedir que, se você que ouve essa mensagem não é inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal, ative os sinos de notificação, curta, compartilhe essa mensagem. Também, se você tiver interesse, pode escrever algo nos comentários dessa mensagem, que assim que pudermos responderemos a você. Antes de mais nada, nesse encontro nosso aqui, nós vamos orar. Eu quero pedir que você, junto comigo, entre nesse momento de oração. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos entregar esse período nas mãos do Senhor. Pai, nessa noite nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, ó Pai. Pedimos que a Tua palavra, Senhor, ó Pai, venha encontrar em nosso coração, ó Pai, um solo fértil, ó Pai, para que possa germinar essa semente plantada, que ela cresça, se torne uma árvore, ó Pai, imponente com os seus belos frutos, que ela dê fruto nas nossas vidas. Pedimos que nessa hora, ó Pai, a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso coração seja encontrado vulnerável à Tua presença e ao Teu Espírito. Que o nosso pensamento seja levado cativo à Tua presença, que não haja nenhum ruído, que não haja nenhum impedimento, que não haja, Senhor, ó Pai, nenhuma barreira, para que possamos entender a Tua vontade e a Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que se encontra lá em Tiago, no capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 20, que diz assim, Tiago, capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 20, diz assim: Não se engane, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém. Esse texto de Tiago nos lembra e nos mostra e nos traz à memória de onde nós viemos e de onde vieram todas as coisas e para o propósito pelo qual elas foram estabelecidas. Sabemos que foi Deus que fez tudo. E foi Deus que fez tudo por meio da sua palavra. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele criou todas as coisas a partir da sua palavra. Nós somos a coroa da criação. Deus deu ao homem a capacidade de falar, deu a capacidade de se expressar, de amar, de sentir, de ouvir. No começo, o homem e Deus eram amigos e conversavam todos os dias ao pôr do sol, sem impedimento, eram felizes. E, no entanto, Deus deu uma orientação ao homem e ele desobedeceu, não lhe deu ouvidos e optou em seguir conselhos de Satanás e acabou caindo. Gênesis, no capítulo 3, do versículo 17 ao 19, narra essa história da queda do homem. E eu quero fazer umas perguntas para você nessa noite. Você costuma agir por impulso? Você tem o costume de ouvir as pessoas? Você busca ouvir a voz de Deus? Vivemos em tempos de muita ansiedade. E eu acredito que os comerciantes, as lojas de departamento, os grandes magazines, quando houver a abertura dessas lojas, estiver em pleno funcionamento, elas vão lucrar muito. Vão lucrar porque aqueles que eram os compradores compulsivos estão um pouco contidos nesse momento. Eu vi uma pesquisa da BMW Motors, que no período da pandemia, nesse período de isolamento social, aumentaram as vendas de carros da BMW. E aí perguntaram para o vendedor, por que as vendas aumentaram desses carros, dos carros? Não são carros populares, são carros de luxo. Ele disse porque as pessoas estão se sentindo muito tristes e elas acabam saindo e comprando algo para que essa tristeza do coração delas diminua. Então a BMW tem vendido mais carros do que em outros períodos, em outros tempos, aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil. O que nós precisamos nessa noite é compreender que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Porque eu perguntei para você nessa noite se você costuma agir por impulso, se você costuma ouvir as pessoas e se você costuma buscar ouvir a voz de Deus.
Nós precisamos ouvir a voz de Deus, para que assim nós possamos errar menos. É incrível como ainda hoje a história se repete na humanidade. A mesma história que acontece com Adão se repete. O homem continua seguindo a voz do mundo. O homem continua seguindo a voz do seu próprio coração. O homem continua seguindo a voz também de Satanás, em detrimento da voz de Deus. Com isso, ele fala e faz tudo que não deve, tudo que não pode ser feito. Às vezes ele ira-se contra as pessoas, faz as coisas que depois certamente ele vai se arrepender. O desafio que se coloca para nós é restabelecermos essa relação com Deus que foi perdida lá no Éden. Nós vamos ouvi-lo, nós vamos parar um pouco de falar, nós vamos parar de nos enganar e nós vamos buscar no Senhor ouvir a voz de Deus. No mundo de hoje tem muita opinião. As pessoas elas opinam sobre tudo, são doutores em tudo. Qualquer comentário que se posta nas redes sociais, todo mundo tem alguma opinião formada e embasada, né, a respeito de qualquer assunto. É impressionante como as pessoas querem falar e elas querem se mostrar. Eu não tenho nada contra ouvir a opinião das pessoas, muito pelo contrário. Mas há algo, porém, preocupante nesse mundo pós-moderno que nós vivemos, que é a dificuldade crescente que as pessoas têm de ouvir. Nós temos dificuldade de ouvir, e temos dificuldade de ouvir quem quer que seja. Vivemos numa geração onde as pessoas mal conseguem lidar com a oposição às suas ideias. E já se levantam agredindo e se defendendo e justificando. Eu sempre faço algumas recomendações para os irmãos da nossa igreja, que a justificativa de qualquer coisa, irmãos, ela nem sempre é tão necessária. E uma vez eu ouvi uma frase que eu achei que aquela frase causou um impacto na minha vida e eu gostaria que também as pessoas pensassem nessa frase. A frase dizia o seguinte: seja mais importante ou então seja melhor do que a sua melhor desculpa. Nós sempre arrumamos uma desculpa para qualquer coisa, para os nossos atrasos, para as nossas faltas, para as nossas dificuldades, e às vezes nem são de fato aquilo que aconteceu que fez com que a gente procrastinasse, com que a gente não desse conta do recado, e aí nós culpamos sempre alguém. Isso é antigo. No Éden aconteceu a mesma coisa. Quando Deus chega para Adão e fala: Adão, o que você fez? Adão falou assim: foi a mulher que você me deu. E quando Deus chega para Eva e fala: Eva, o que você fez? Foi a serpente que você colocou aqui no paraíso. Então nós sempre conseguimos arrumar desculpa. Então essas questões assim que são injustificáveis, por exemplo, um atraso atrasou, né? Por mais que eu dê uma justificativa do meu atraso, eu estou atrasado e pronto, não vai mudar, né? Então às vezes as pessoas têm muitas opiniões, querem falar, querem opinar, mas não estão pouco aptas a ouvir. E eu quero comentar com vocês 2 pontos aqui interessantes, só que é para a gente refletir nessa noite a respeito desse ponto. É importante, irmãos, pararmos um pouco. Apesar de estarmos literalmente parados, muitos estão em casas, confinados, isolados, trabalhando remotamente, é importante você parar um pouco. O texto que nós lemos começa a dizer que nós não devemos nos enganar, pois é exatamente o que acontece na medida que você não tem esse tempo para parar para ouvir. Às vezes a frase não completa, ela tem um outro sentido e um outro significado. As pessoas que não ouvem estão mais suscetíveis a errar. Inclusive a Bíblia diz que ouvir conselhos nos ajuda a tomar decisões certas e sermos sábios. Às vezes precisamos pedir um conselho. E o conselho pode até não ser seguido por você, mas o tempo que você parou, analisou, pensou, até tomar a decisão, ouvir um conselho, até tomar a decisão, já fez você mudar de assunto, já fez você mudar de ideia, e hoje você tem uma outra opinião que não era a opinião inicial. Provérbios no capítulo 15, no versículo 22, diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Há uma máxima do mundo que diz o seguinte, não é bíblica, tá? Que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas há um versículo bíblico que é totalmente ao contrário disso.
Diz lá, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Irmãos, busque conselheiros confiáveis também. Não é qualquer pessoa que você deve abrir, né, e colocar ali por sobre a mesa todas as suas dificuldades e as suas lutas. Às vezes você confia muito numa pessoa que não é confiável, e ela abre o seu problema para outra pessoa e acaba criando outros problemas para você. Tem um outro versículo em Provérbios capítulo 11, versículo 1, que diz assim: sem diretrizes a nação cai, o que salva é ter muitos conselheiros. Sem diretrizes a nação cai, o que salva é ter muitos conselheiros. Confesso para os irmãos que em tempos que nós temos vivido tem sido difícil encontrarmos bons conselheiros. Tem sido difícil encontrarmos pessoas com pensamentos e com conselhos embasados na palavra de Deus, que é o que de fato nós precisamos buscar. Conselho por conselho, irmão, é melhor que você escute a voz do Senhor, então. É melhor que você leia a Bíblia. Se os conselhos que estão te dando não estão baseados na palavra de Deus, fuja desses conselhos. Mas isso só é possível se você for pedir conselho ou pedir ajuda depois que você toma algumas importantes decisões na sua vida. E nós estamos todos os dias, desde a hora que nós acordamos até a hora que vamos dormir, tomando decisões. Que roupa que eu visto, que comida que eu como, que horário que eu durmo, que decisões nós tomamos o dia inteiro. E a primeira coisa que nós precisamos fazer, antes de tomar as decisões, ou até mesmo antes de tomar as grandes e importantes decisões da sua vida, é parar de falar um pouco. Hoje se fala muito. Fala demais. Né? É muito blá blá blá, e tem aí uma gíria aí que é muito mimimi. Fala. Para ouvir um pouco, irmão. A segunda é não buscar ouvir qualquer um. Não escute qualquer pessoa. Não pode ser qualquer pessoa. Procure por alguém que tenha experiência no assunto. Procure por alguém que entenda, né? E tenha caráter para ser referência para você. Existem muitas pessoas mau caráter. E às vezes é o seu conselheiro aí que você está colocando toda a sua confiança nessa pessoa. Faça um filtro disso, irmão. Se for uma pessoa comprometida com Deus, a segurança de que será um bom conselheiro vai aumentar sempre. Mas eu quero que você se lembre, né, que isso não de fato, às vezes, é obrigatório para você. Pode ser que o teu pai, a tua mãe, os seus irmãos não sejam cristãos, mas tenham também bons conselhos para você. Então, você precisa entender, parar para ouvir, e Deus pode falar de diversas maneiras, e das maneiras mais inacreditáveis possíveis. Então você precisa se lembrar, né, que Deus usou até uma mula para falar, né? E Ele usou na Bíblia essa palavra que nós temos nas nossas mãos para nos aconselhar, né? E usou um profeta e vários outros que não queriam ouvir o Senhor, ou que não gostariam de ouvir uma palavra de Deus. Existem vários exemplos na palavra de Deus. Então é importante que você pare um pouco, tenta ouvir. Segundo, você precisa entender que existem consequências para quem não ouve. O texto mostra, nesse texto aí que nós lemos, um final contundente aí de quem não ouve, que só quer falar. Nós buscamos a nossa própria justiça, irmãos. Nós perdemos o controle das nossas ações. Nós fazemos de forma errada. Nós magoamos as pessoas. Nós perdemos ali ótimas oportunidades de ficarmos calados. E perdemos oportunidades propriamente ditas, às vezes, de emprego com amigos e familiares. Recebi uma mensagem, uma postagem aqui do pastor Marcelo. Eu vou ler aqui para você. Recebi ontem. O pastor Marcelo me mandou, eu achei super interessante, e tem a ver assim, como comentar de boa e sem treta. Olha que legal. As perguntas: precisa mesmo dizer isso? Pode ofender alguém? É útil? É um palpite? Você gostaria de ouvir? E se as respostas forem sim ou não, pare, pense, olhe, né? Ou então
guarda para você. Guarda para você. Muitas vezes quando tomamos decisões ou não paramos para analisar e pensarmos no que nós estamos fazendo e tomamos atitudes assim, desesperados aí por conta da emoção, sem parar para ouvir, nós entramos em cada enrascada, irmão, que às vezes depois é tão difícil de sair, né? Então, fazer isso, parar um pouco, acaba te poupando ali de vários transtornos. Nós precisamos ouvir ali os conselhos de Deus. E ouvir os conselhos do Senhor é exatamente isso, é tentarmos errar menos. É muito ruim perceber, irmão, que a fala nunca se apaga. Ela continua reverberando sempre e volta, contra ou a favor de nós. São sementes que nós jogamos no coração dos outros. Então nós precisamos entender isso. Deus fala das diversas maneiras, as diversas maneiras possíveis que existem, mais imprevisíveis possíveis. A palavra de Deus diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus fala através da natureza, Deus fala através das plantas, das árvores, do sol, da lua. Quando nós olhamos e paramos, é que nós nunca estamos prontos e aptos a parar um pouco para refletir, para tentar ouvir. Pode ser que você não ouça a voz audível de Deus. Essa era uma questão ali entre o pastor Geraldo e o pastor Avani, né? Deus fala audível. Aí um dizia que sim, outro dizia que não, que era de outras maneiras, tal. Mas eu não quero entrar nessa questão porque eu tenho consciência plena que, independente da maneira, Deus fala. Deus fala das diversas formas possíveis. Nós precisamos simplesmente, às vezes, estar atentos para ouvir e falar. Às vezes algumas pessoas me falam assim, pastor, mas eu não escuto a voz de Deus. É lógico, irmão. Nós não temos a capacidade nem de nos concentrarmos para ouvir uma mensagem, quanto mais ouvir a Deus. Como que você quer ouvir a Deus com a sua mente ocupada, com a tela azul do seu celular, do seu computador, do seu tablet e assim vai? Sua mente ela está focada em uma coisa só. E para ouvir a voz de Deus nós precisamos estar parados, quietinhos, tentando assimilar o que está acontecendo para poder ouvir a voz. É momento às vezes, irmão, de calar, de ficar quieto, de parar. Para um pouco. E eu quero que você aplique comigo na sua vida essa mensagem, dizendo assim, procure ouvir as pessoas, irmão. Eu preciso ouvir as pessoas. Procura ouvir as pessoas mais velhas. Procura ouvir os mais velhos, os mais experientes. Certamente eles vão ter a experiência delas e vai poder acrescentar algo para você. Certamente. Com certeza já viveram o que nós estamos vivendo, e se não viveram o que nós estamos vivendo, já conhece alguém que viveram e passaram pelo que nós passamos. A nossa vida, irmãos, às vezes os mais velhos e os pais, nós queremos às vezes encurtar um caminho da aprendizagem para os mais novos, mas em determinados momentos eles precisam trilhar o caminho deles, mas é necessário que você escute aquilo que pode ser bom para você ao trilhar esse seu caminho. Fazemos isso como instinto superprotetor de pais para fazermos com que os nossos filhos sofram menos em algumas situações da vida, mas nem sempre eles param para nos ouvir. E quando ficam mais velhos, trazem a fala, eu deveria ter ouvido meu pai, eu deveria ter ouvido minha mãe. Procure conselhos com pessoas mais velhas, busque e lute contra a ansiedade, irmãos. Sabe quando aquela palavra que vai ferir a outra pessoa vem na sua boca para você falar? Engula ela de volta. Será útil mesmo? Será que eu estou falando aquilo que vai simplesmente fazer com que eu ganhe essa discussão? Ou vai encerrar essa discussão de fato e eu não vou magoar a outra pessoa, mesmo que eu esteja magoado, mesmo que as palavras que falaram a respeito de mim sejam mentirosas e venham me ferir? Nós estamos sujeitos a viver assim, irmãos. Nós precisamos lutar contra a ansiedade. Ela é um inimigo perigoso das pessoas que não conseguem ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que a paz de Deus é o árbitro do nosso entendimento.
Portanto, se você ouvir uma voz e ela trouxer paz para você, a chance de ser a voz de Deus é grande. Então, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Busque essa paz do Senhor. Se tem alguma dificuldade que você está enfrentando, alguma decisão importante a tomar, peça conselhos, ore, tente ouvir a voz do Senhor, tente ouvir a voz de Deus. E aí, tente estar em paz com esse negócio, com isso essa decisão que você vai tomar. Se isso não for possível, espere, aguarde, o momento certo vai chegar. Não dê ouvido às vozes e os ruídos que têm sido dito por aí. Você é servo do Senhor, filho de Deus, escolhido do Senhor, e o Senhor tem cuidado e guardado todas as coisas debaixo das mãos deles para te abençoar. E aí o versículo que nós terminamos é esse: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ouça mais, fale menos e tente discernir a voz do Senhor para a tua vida. Amém? Vamos orar. Pai, queremos, ó Senhor, ouvir a tua voz de maneira audível. Se, Senhor, estamos ocupados demais e as nossas mentes, ó Pai, trabalham incessantemente de acordo com o curso desse mundo, que o Senhor nos faça por um instante pararmos para ouvirmos a tua voz, ouvirmos a direção que vem do alto, para que possamos viver uma vida, Senhor, longe das dificuldades, dos problemas que nós mesmos causamos por não te ouvir. Que a nossa vontade, que aquilo que fizermos, Senhor, se alinhe com a tua vontade de tal maneira, Senhor, que possamos viver, ó Pai, única e exclusivamente debaixo da tua mão e da tua vontade. Que tudo que nós fizermos, temos consciência que é a vontade perfeita do Senhor para as nossas vidas. Nós te agradecemos e nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, que te dê um final de semana, quinta, sexta, sábado, domingo abençoado. Que você continue nessa luta, nessa busca incessante pela voz do Senhor e por ouvir aquilo que Ele tem reservado para você individualmente. Deus te abençoe e fica na paz.